Salve, minha gente, aqui é o Juliano Posati para a 31ª aula desse curso. Só faltam 9 aulas. Meu Deus, estamos chegando, hein? 9 aulas, estamos lá, quase lá. Aleluia, vai dando glória. Brincadeira, que baita jornada, hein? 31ª aula, hoje iniciando o penúltimo módulo do nosso curso. Hoje nós vamos falar iniciar todo o módulo sobre metafísica da vida. Expressões, momentos em que Jesus nos leva a uma compreensão que está para além da realidade física. Claro, ele fez isso durante todo o ministério, mas eu achei o nome do módulo bonitinho para a gente pensar algumas situações que são muito especiais, que vão do concreto da vida para o significado transcendental. E é isso que nós vamos falar hoje na aula. Seus pecados estão finalmente perdoados. Vem comigo! Muito bem, nós vamos usar uma passagem hoje de Lucas, no capítulo 7, 36 a 50. Vem comigo. O que está acontecendo aqui? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Lembra que a gente falou sobre isso, né? Quando Jesus vai, come com Mateus, né? E tal. Então esse negócio de comer com a pessoa gerava um laço profundo, era uma coisa muito íntima. Você não chamava qualquer pessoa para comer na tua casa, né? Ainda hoje tem gente que também não gosta muito de chamar qualquer pessoa para comer na casa, não. Então aqui, rogou-lhe um fariseu que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, ó o detalhe aqui, hein? Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhes os pés e ungia-lhes com o unguento. A primeira parte eu acho um pouco nojenta. A segunda parte, o óleo, eu vou falar aqui, né, do unguento, mas é um óleo essencial, caríssimo, tal. Aí fez uma massagem, mas chorar com lágrima, passar o cabelo, me dá um certo arrepio. Eu já falaria assim, tira isso daqui, moço, para com isso, né? Bom, quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, detalhe, né? A festinha, né? O fariseu foi dar uma janta, não sei mais o que, aí chamou Jesus e aí entrou a mulher. Quer dizer, hoje seria uma coisa meio impensada, né? Como assim essa mulher chegou lá, não sei o que? Provavelmente ela foi convidada, ou sei lá. Como é que ela entra na casa do cara, né? Tipo, será que ela fez cadastro na portaria? Não sei. Mas ali você vê que a coisa era um jantar, pelo visto era uma casa meio grande, e o fariseu convidou provavelmente outras pessoas para comerem, não convidou só Jesus, ele deve ter dado uma janta ali daquelas de arromba, né? E a mulher, não sei se era amiga de algum convidado, penetra, coisa do tipo, mas ela pintou ali, né? Pintou ali, a tal dazinha, né? Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, o fariseu está pensando, se este fosse um profeta, ou seja, se fosse um ungido, se fosse alguém inspirada pelo plano espiritual, bem saberia qual é a mulher que o tocou, pois é uma pecadora. Quer dizer, bom, se esse cara realmente tivesse contato com o plano espiritual, fosse um cara que falasse a partir de um outro estado de consciência, não é? Um cara que se conectasse com o divino. Se esse cara fosse um médium, realmente, ele saberia quem que é aí essa mulher que tá botando a mão nele, né? Cara impura, pecadora. O fariseu, ele era um bicho cheio de mimimi, entendeu? Que a outra é pura, é pecadora, não pode nem encostar, não pode tocar, não pode... Então ele já começou ali, ele falou assim, cara, que estranho, né? Porque esse cara parece todo um profeta, fala umas coisas e de repente ele se deixa tocar, quer dizer... Ele se envolve com as pessoas ditas impuras, né? Ele se envolve, ele toca, ele pega,
né? Interessante isso, né? Porque Lucas, principalmente, ele sempre aborda as questões a partir de um ponto de vista social, né? De um ponto de vista de castas, dessas separações de sociedade. E Lucas sempre reforça com a sua narrativa o quanto essas separações são uma ilusão, porque a proposta de Jesus é envolver todo ser humano pelo ser humano que o ser humano é. Não pelo cargo que ele ocupa, entende? Não tem a ver com o cargo, a posição social de cada um, mas com o papel de cada um, com a essência de cada um, que cada um é ser humano. Cada um está desempenhando um papel, então todo papel pode ser incluso, né? Pode fazer parte. Então o cara pensou isso aí, se esse cara aí fosse realmente, né, um profeta, um apóstolo, uma coisa especial, um médium, visionário, isso aqui, ele saberia que essa mulher aí é isso, né? Então saberia, né? Saberia. E respondendo Jesus, disse-lhe, quer dizer, eu acho um barato que o pessoal pensa, Jesus já saca, já vem para a consciência de Jesus e ele já, já devolve antes do cara verbalizar. Eu acho isso máximo. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa eu tenho que te dizer. E ele disse, dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, eu tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhes disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para beber, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhes estão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Quer dizer, deu-lhe uma chinelada na bunda do fariseu, né? Botou o fariseu aqui no colo, baixou as carcinhas, pá! Mas dele uma chinelada na bunda, coitado. Né? Tá vendo essa mulher aqui, ó? Você me chamou para tua casa, não me deixou nem lavar a mão, né? Não me lavou, não me ofereceu jarro, que era um costume da época. A mulher não parou de lavar meus pés com lágrimas e secar com o cabelo. Você não me deu beijo. Quer dizer, você me convida e falta com etiqueta. Não me deu beijo. E ela não parou de me beijar até agora. Você não ungiu comigo com óleo. Quer dizer, você não me deu nenhum agradinho, nenhum petisquinho, nada, uma coisinha, um agrado, um cafuné. Ela não parou de me beijar, não parou de me ungir com óleo. E aí, meu caro? Quer dizer, deu-lhe na lata, né? E disse-lhe a ela, os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa os pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. É uma situação legal, a situação dessa passagem, porque o esporte predileto de Jesus era escandalizar a alta sociedade, escandalizar os religiosos, escandalizar os moralistas, os legalistas, os hipócritas. É o esporte favorito dele. Não me venha dizer que era pescar, não me venha dizer que era navegar, andar de barco com os apóstolos. Não era. O esporte favorito de Jesus era escandalizar. Era entrar ali no seio, né, da treta mas virar tudo de ponta cabeça, né? Janta com político, janta com pecador, janta com gente impura. Ele quebra todas as barreiras protetoras da hipocrisia social.
todas as barreiras armadas para sustentar o circo da hipocrisia social, Jesus tinha o prazer e o hobby de destruir, de subverter. Isso é o que eu mais gosto dele. Adoro! Hashtag me representa! Hashtag me representa. Nada como causar, né? Causar! Ah, eu adoro isso! Não sei porquê. Agora, ó, tem várias coisas muito legais em torno dessa passagem. Primeira coisa que eu quero te falar, vidro de alabastro, né? O vaso de alabastro. Alabastro era o material que o vaso era feito, era uma jarrinha, você tá vendo no slide aí em tela, tá? Essa jarrinha, em outros evangelhos, os apóstolos, quando vê isso aí acontecendo, não sei se é bem essa mulher ou se é outra, tá? Porque tem outras histórias de mulheres que vão com esse vidro de alabastro e regam o pé de Jesus e tal. Alguns teólogos vão achar que são mulheres diferentes, outros vão achar que é a mesma mulher. Mas numa outra passagem, tem uma passagem equivalente em Marcos e em Mateus, Judas, aquele, o tal, o Iscariotes, Judas olha e ele era meio que o cara que controlava a grana ali, né? Que ajeitava as doações, fazia os vucu-vucu, controle financeiro ali do grupo de Jesus, né? Ele estima com Pedro o valor desse vaso de alabastro em 300 denários. Denário é uma moeda que representava um valor monetário que representava um dia de trabalho, tipo uma diária. Né? Um denário é uma diária. Então, um dia de trabalho, tá? Era um denário. Aliás, se você quiser saber mais disso, tem uma aula no Círculo, que eu vou botar a capinha aqui, o Guilherme vai botar a capinha aqui do lado para vocês agora, ó. Muito bem. É a aula de talentos naturais, onde eu falo da parábola dos talentos. É uma aula já antiga, mas é muito legal e tem muito contexto. Se você quiser assistir, não tiver mais nada que fazer, vá para essa aula. 300 denários de trabalho. Veja só, vamos pensar numa pessoa que ganha R$4.000 por mês, tá? Essa pessoa, dividindo R$4.000 por 22, ela ganha R$182 por dia. É também o preço de uma diarista, né? Uma pessoa que vem, faz trabalha um trabalho doméstico por um dia, ela geralmente cobra na diária R$180, mais os transportes, né? E tal. Então, R$182 por dia. Então, pensa que um vidro de alabastro para essa pessoa com esses óleos essenciais custaria 300 vezes 182, R$54.600. R$54.600 por um vidro de óleos essenciais. Você vê que L'Occitane não é tão cara quanto você pensava comparado com isso aqui, né? R$54.000. Então, aí a gente chega na primeira chave de compreensão, que é, na verdade, uma pergunta, né? É, na verdade, uma pergunta. E a pergunta é muito simples. Quem era, ou o que era, uma mulher com fama duvidosa nos tempos de Jesus? O que era uma pecadora? Quem era essa mulher? E como que, por que ela leva um item tão caro e simplesmente se joga? Quer dizer, essa mulher tinha grana. Essa mulher não era uma mendiga, entende? Porque fala ela chorar, lavar o pé com lágrimas, esfregar no cabelo, essa coisa meio nojenta, você fala, ai meu Deus do céu, imagina esse cabelo, devia estar uma desgraça. Não, ao contrário. Porque ela não era uma pedinte, ela não era uma pessoa excluída, marginalizada, ela era marginalizada da sociedade por outras razões, mas grana ela tinha. Tanto tinha grana que de alguma forma ela é tolerada na casa do fariseu, percebe? O fariseu tá lá dando a festinha dele chique, pagou uma janta para Jesus, né? Como é que você pegava amizade com Jesus? Vamos pagar a janta para Jesus, chama Jesus para jantar na tua casa, paga uma janta, convida uns granfinos, faz uma coisa chique,
liga lá pro Vinícius Rojo, ele faz lá um buffet chique, elegante, né? Umas gotinhas lá de mostarda, faz uma coisa bacana, né? Tá lá, tudo bacana, tudo lindo. Muito bom. Então, esta mulher sendo convidada de um convidado, né? Acompanhante de um convidado, ou sendo ela a própria convidada, de alguma forma, a posição social dela, posição econômica dela, financeira dela, fazia com que ela pudesse circular naquele ambiente. Ponto. Então ela tinha alguma entrada, porque grana tinha. Não era uma pessoa marginalizada no sentido financeiro da sociedade, tá bom? Primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo tendo grana, ela é classificada como pecadora. Tanto por Lucas na descrição vai dizer era uma pecadora da cidade, né? Então vai saber o que era isto. E o próprio fariseu pensa, né? Bom, se ele fosse um profeta, ele saberia que ela é uma pecadora. Aí eu tenho algumas perguntas para você, né? O que é uma pecadora? É uma adúltera? É uma prostituta? É uma vagabunda? É uma mulher que transa com todo mundo? Ela tem relações sexuais com todo mundo? Ela transa com vários homens diferentes? Ou ela é uma pessoa, essa pecadora, ou ela é uma pessoa que não se submete a uma religião de aparências e que caga e anda para a ideia do pecado? O que será que ela era? Porque o rótulo mulher pecadora foi dada por homens há 2000 anos atrás. Por que ela é considerada pecadora? Percebe? Ela adultera, ela é prostituta, ela transa com todo mundo, ela tinha um marido e depois tem outro, ou ela simplesmente está cagando e andando para a religião, para o institucionalismo religioso e simplesmente não se deixa afetar pela ideia de pecado? Ou será que é uma pessoa impulsiva, livre dos preconceitos da sua época e guiada pelo sentir? Eu tirei um pouco, sabe, quando eu li esse texto, porque nós estamos falando tanto sobre superar a ideia de pecado, e essa ideia de pecado, de certo e de errado, ela persegue tanto a gente, que eu falei assim, não, pera, desliga, quem era essa mulher? O que tem por trás? Eu comecei a tentar mapear os talentos naturais dela, sabe? Porque, veja, ela é uma pessoa impulsiva. Ela é uma pessoa que está livre dos preconceitos da época dela e ela é uma pessoa guiada pelo sentir. Impulsiva porque, cara, ela viu a oportunidade de estar com Jesus, ela foi lá, se jogou no pé do cara, começou a chorar no pé, lavar o pé com lágrimas e secar com o cabelo. Eu acho que isso é uma pessoa impulsiva, né? Eu não sei você, mas eu não conheço muitas pessoas fazendo isso hoje, né? Pessoa impulsiva. Ela é uma pessoa que, de alguma forma, está cagando e andando para os preconceitos da... Ela sofre aquele peso, mas ao mesmo tempo ela não está afim de ser como o fariseu. Entende? E aí entra a grana dela como um certo recurso para ela se autoafirmar. Mas é pesado, é duro. As pessoas estão engolindo ela está nesse jantar porque ela tem grana. Então vamos dizer assim, ela usou a condição financeira dela como um passaporte para estar com Jesus. Eu achei legal isso, achei legal. Ela deu um jeito. Não que a condição financeira seja necessária para estar com Jesus. Todo mundo podia estar com Jesus, mas ela aproveita essa situação para estar diretamente com ele ali. Então ela fez um uso dessa riqueza dela, dessa posição social dela, para peitar. Agora, isso não significa que, tendo essa condição financeira, ela tinha a satisfação de uma validação por aclamação. Ela não tinha a satisfação de ser validada socialmente, reconhecida socialmente, respeitada e honrada socialmente. Ela está nesse lugar de ser tolerada, né? E ela é muito guiada pelo sentir dela, porque ela simplesmente vai, você vê que ela não fala nada para Jesus, nada. Como o fariseu também não falou.
Ela não chega lá e fala, Senhor, eu sou uma pecadora. Ela não falou isso. A passagem diz, ela agachou e começou a chorar e lavar os pés de Jesus com choro. Ela estava arrependida do pecado dela ou ela simplesmente estava descansando aos pés de Jesus, chorando e dizendo, Senhor, eu não aguento mais esse bando de xarope ao meu redor, presos a uma religião de aparências, enquanto o meu coração e o meu sentir me levam para uma espiritualidade mais profunda, uma espiritualidade livre, uma espiritualidade que caga e anda para esse bando de frescura que esses caras inventaram. Senhor, eu não aguento mais ser olhada como uma pecadora, quando em verdade eu sou alguém que segue o meu coração e que faz o que o meu sentir manda. Mas ela não disse nada. Ela não disse nem que era pecadora e nem disse isso que eu estou te falando. Ela não disse nada, ela simplesmente chora. Como o fariseu também não disse nada. Ele pensa, ele ataca ela mentalmente. Ela se rende mentalmente. Então, todo o contexto desta cena é um contexto de atos e expressões mentais, com reflexos mínimos e disfarçados no ambiente físico. Porque o fariseu não falou nada, mas pensou, olhou, né? Ficou de butuca. Ela também não falou nada, mas fez ali o que tinha que fazer. E Jesus pega na pensamentosfera esse show de flecha cruzada, esse tiroteio mental. Ele pega. Porque isso é a doença da hipocrisia. Isso é o mal corrosivo da hipocrisia. Ninguém fala nada, mas mentalmente a psicosfera se amarga com esse tiroteio mental. Isso é a vida de aparências, é a vida de hipocrisia, é a vida que não tem sentido. Na vida que não tem sentido, é tiroteio mental a toda hora. A toda hora você está representando papéis, a toda hora você está vestindo carapuças, disfarces. Você está com uma fachada social linda e por dentro uma desgraça, abandonada, infestada, em ruínas. Isso é o caminho que esse institucionalismo religioso acaba impondo. É uma religião de aparências que não transforma intimamente o interior. Então a aparência desta mulher era de pecadora, como a aparência do fariseu era de santo, de religioso. Mas por dentro, o santo religioso era um juiz desgraçado. E por dentro, a pecadora excluída era uma mulher que seguia o impulso do seu coração e do seu sentir. A religião de aparências confunde. Por que uma mulher rica e desprezada pela sociedade se jogaria aos pés de Jesus com óleos caríssimos e lavaria os seus pés com as próprias lágrimas? Não me parece a atitude de uma pecadora inveterada e insensível. Para Jesus, a sua fama pouco importa, ele se importa com a sua capacidade de amar. Jesus não está nem aí para o que falam para essa mulher. Jesus não está nem aí para o que dizem, para o que pensam, para o que acusam. A medida de Jesus, o KPI de Jesus, né? Key Progress Indicator, né? No mercado corporativo tem muito disso, o KPI, KPI. Qual é o KPI desse projeto? KPI é um parâmetro, um indicador, né? Então o meu KPI é o número de vendas que a minha lojinha faz todo dia. Então se eu vender 5 cafés por dia, todos os dias por 30 dias, eu vou ter 150 cafés por mês. Então eu defino esse Key Progress Indicator, esse indicador de progresso chave.
Se eu vender 5 cafés por dia, a cada 5 cafés eu vou vender um pão de queijo, a cada pão de queijo eu vou vender tal coisa. Então o indicador é o café. Eu defino o café como uma métrica do meu sucesso, como uma métrica de que eu estou atingindo o meu objetivo, como uma métrica de que eu estou cumprindo um programa planejado. Key Progress Indicator. Eu tomo decisões com base nisso. Olha, faz 5 dias que nossa venda de café está em 3. Isso indica que nós não vamos fechar o mês. Não está bom. Temos que interagir. Olha, nós estamos vendendo 10 cafés por dia, então dá para projetar um resultado melhor. Ele é um indicador-chave. Para a religião, os indicadores, a religião, o institucionalismo religioso, né, nós falamos muito disso na última aula, a religião em si é uma coisa fantástica, mas o institucionalismo religioso é uma desgraça, né? Por institucionalismo religioso, para essa religião de aparências, de hipocrisia, os indicadores de santidade, de espiritualidade são indicadores externos, fúteis. Não existe um indicador mais subjetivo, mais metafísico. Mas para Jesus, Jesus avalia o progresso não com base em indicadores externos de aparências, mas com base na intensidade do sentir, do amar e do agir. Os indicadores de progresso avaliados por Jesus são outros. E é isso que desconcerta uma sociedade de aparências. Porque o cara está muito bem. Porque o cara é muito bem sucedido. Cara, o que é ser bem sucedido? O que é estar muito bem? Qual é o conceito de estar muito bem? Qual é o conceito, qual é o parâmetro de bem sucedido? Qual é o parâmetro de sucesso que nós estamos usando? Porque olha, tem umas pessoas aí, famosas, por exemplo. Então você olha, se você olhar para a conta bancária da pessoa e o nosso indicador de sucesso for geração de caixa, geração de grana, então você olha para a pessoa e você fala, nossa, mas esse cara é um cara de sucesso, porque ele tem muito dinheiro na conta. Mas se o indicador do sucesso não for a quantidade de dinheiro, mas for a capacidade de construir relações significativas, você vê essa gente muito famosa, cara, é uma treta, eles não têm amigo, eles só tretam, não duram em nada, as relações são caóticas, eles são egocêntricos. Então, se o indicador de sucesso da vida deles for o desenvolvimento da capacidade de criar relações sólidas, apesar do dinheiro na conta, eles são um verdadeiro fracasso existencial. Veja, o certo ou o errado, o sucesso ou o fracasso, são medidas a partir de um parâmetro, a partir de um indicador. Então, dentro deste parâmetro, eu posso ser extremamente injusto, eu posso ser extremamente cruel ao deferir um julgamento, uma classificação, uma palavra final sobre alguém que eventualmente eu não tenho condições de julgar, percebe? Porque os meus parâmetros são limitados. E os meus parâmetros são limitados porque minha consciência é limitada. Esse é um dos grandes efeitos da expansão de consciência, porque ela é uma expansão de parâmetros com os quais eu me relaciono com a realidade. Então, a minha empresa não está vendendo. Então eu preciso vender mais. Mas os meus vendedores não estão vendendo, então eu preciso motivá-los. Mas os meus vendedores não estão sendo motivados, então eu vou demiti-los e vou contratar outros. Mas eles também ficam desmotivados. E aí, o que acontece? Se eu não expando os meus parâmetros, não percebo que a minha empresa é uma fábrica de fazer gente infeliz, não vai mudar, percebe? Então, expansão de consciência, expansão de parâmetros. Peraí, não estão vendendo, mas eu também não estou dando condições. Peraí, não estão vendendo, mas também eles são infelizes aqui. Não estão vendendo, mas o produto é uma bosta. Então, quando eu tenho a consciência limitada, eu tenho parâmetros limitados, meu julgamento é limitado. Quanto mais eu expando a minha consciência, mais parâmetros, né, mais variáveis eu considero na minha equação. E mais justo tende a ser a minha tomada de decisão, não que ela ainda seja plenamente justa. Porque sempre há a possibilidade de expandir mais a consciência, de considerar mais questões, não é? Yogananda fala no seu segundo livro, a lei do karma governa cada ação da pessoa.
O bem produz bons resultados e o mal gera más consequências. Uma ação má contra uma sociedade é um crime. Uma ação má contra o bem-estar da alma é um pecado. Interessante isso, né? Então, quando eu vou contra o bom funcionamento ou quando eu vou contra a harmonia de uma sociedade que estabelece regras para o seu bom funcionamento, se eu vou contra essas regras que prezam a harmonia da sociedade, eu estou cometendo um crime. Se eu vou contra as regras ou contra as leis que operam a harmonia do meu ser, eu estou cometendo um pecado. Mas aí, o titio Yogananda deixa a gente boiando, né? Porque o que é bom e o que é mal? O que é certo e o que é errado? O que é o bem-estar da alma? Percebe? Como que eu falo que uma coisa é boa ou ruim? Para a consciência de uma criança de 4 anos que vai tomar uma vacina através de uma agulha que vai furar o seu braço, causar uma dor muscular e na sua saída ainda pode sair sangue, essa vacina é uma desgraça. Ela é ruim, ela é má para aquela configuração de consciência da criança, que ainda está limitada ali pelo espaço-tempo da sua idade. Para a consciência do pai, que tem outros parâmetros, que entende a questão viral, a importância da imunidade de rebanho e blá blá blá, aquilo é uma coisa boa. Apesar de para a criança, naquele momento, naquela configuração de consciência, parecer uma experiência ruim. Quem de nós tem condições de dizer o que é bom e o que é mal sobre si mesmo? Percebe? O máximo que nós podemos dizer é: para a minha configuração de consciência, eu estou entendendo isso como uma dor, como um sofrimento, como algo mal na minha vida. Eu não estou conseguindo ir além. E muitas vezes, quando você cuida-se com um terapeuta profissional, preparado para isso, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, não é? E esse terapeuta começa a trabalhar com você parâmetros que vão expandindo a sua consciência, aquilo que no momento foi muito ruim, como uma injeção de vacina, num contexto maior passa a ser bom. Então é uma confusão muito grande que exige um exercício de raciocínio imenso. Mas eu gosto particularmente dessa ideia de que pecado é um atentado à harmonia do ser. É algo que eu faço que depõe contra o meu estado de harmonia, não é? E muitas vezes, e aí eu acho que tem outra pegadinha, é que o atentado contra a minha harmonia, num curto período de tempo, parece ser muito prazeroso. Então, nossa, sensacional. Sensacional. Só que aí o tempo acaba cobrando as suas consequências. Percebe? Então não, mas o sujeito enche a cara todo dia, fica bêbado todo dia. Maravilha! Tem coisa melhor do que ser bêbado? Ah, bêbado fala o que pensa. Bêbado compartilha as ideias. Bêbado fala tudo, troca ideia com poste, abraçar, é uma coisa maravilhosa. Naquele momento é uma euforia. No dia seguinte dá uma dorzinha de cabeça ali, né? Uma barriguinha meio enjoada, um fígadozinho meio carregado, mas um engove antes e um engove depois, o sujeito já vai, depois vai para outra bebedeira. E ainda fala assim: bebo para não ter ressaca, é muito simples, é só manter bêbado, você vai se mantendo bêbado para sempre. Então, até ali parece gostoso. Mas no longo prazo, a harmonia do ser está completamente comprometida, o sujeito tem cirrose, começa a ter problemas de saúde, começa a perder o controle do manejo da vida, coloca em risco a vida de outras pessoas, porque nós estamos em sociedade, e assim vai. Então, nem sempre aquilo que é ruim no momento pode ser ruim no momento, mas bom ao longo do tempo, e às vezes aquilo que é bom no momento pode ser ruim ao longo do tempo. A harmonia do ser e a compreensão da harmonia do ser depende de uma expansão de consciência, de uma expansão de parâmetros, né? Yogananda segue uma ideia interessante. Séculos de incompreensão dos conceitos bíblicos sobre o pecado e da sua suposta abominação aos olhos de Deus criaram a imagem popularmente aceita de um todo-poderoso cuja ira contra os pecadores é impiedosa, implacável e de uma severidade vingativa. Embora Deus seja o criador do ser humano e aquele que o sustenta,
Ele decretou que a lei de causa e efeito ou o karma governe a vida de modo que o próprio homem seja o juiz dos seus atos. Por meio das boas ações, o ser humano compele a lei do karma a recompensá-lo. Quando resolve agir mal, então, de acordo com seu próprio decreto e convite à lei do karma, ele mesmo dá origem ao seu sofrimento. Quando um homem age mal, não existe nenhuma força consciente pronta a lançar sobre ele e destruí-lo. A lei cósmica não toma decisões deliberadas sobre a boa sorte ou o infortúnio da pessoa. Cara, fantástico isso aqui, fantástico. Deus estabelece no universo a lei de causa e efeito, a lei do karma. Olha, é ação e reação. O universo funciona assim. Não é uma lei que tem alguém lá anotando, vou anotar que tudo que a Mônica Bueno está fazendo, isso aqui foi mal, vou pegar ela ali na esquina, agora vou bater nela ali, agora vou causar ali, vou furar o pneu dela ali por causa de... Não tem nada a ver. Quer dizer, que Deus sádico é esse que nós imaginamos que fica com um listo lá de pecados? Você não devolveu o troco errado do mercado, né? Tá aqui, vou anotar. Na hora que ele chegar aqui, ele vai ver... Uma eternidade de inferno e essa criatura vai aprender a devolver o troco no mercado quando vier errado. Gente, isso não é um Deus, né? É um sujeito amargurado, né? Percebe? Não tem nada a ver. A lei do karma funciona como a lei da gravidade. Entende? Lei da gravidade. Se eu solto um objeto aqui, ele cai. Acabou. É lei. Ela é lei como modus operandi. Né? A lei do karma, a lei de ação e causa e consequência, ação e reação, né? Ação, causa e efeito, né? No hermetismo essa é uma das leis universais, a lei de causa e efeito, né? Já na filosofia egípcia eles já tinham entendido isso. É uma lei que opera o universo, acabou, né? Então se eu tô levando porrada hoje, isso é efeito de alguma coisa, de alguma causa que eu posso identificar na minha presente vida ou não. Pode ser que esteja na presente vida, pode ser que esteja em outras vidas, porque a lei opera todas as suas vidas, percebe? Então Deus não está lá marcando teus pecados, não. É simplesmente um modo de funcionamento do universo. É a mesma coisa que eu jogar esse copo para cima. Eu jogo esse copo para cima. Aí ele cai na minha cabeça. Pá! Aí eu falo assim, nossa, é preciso escrever uma lei aí. Não jogarás o copo para cima. Se jogardes o copo para cima, Deus jogará o copo na sua cabeça. Ai, Jesus. Essa é a interpretação do religioso fechadinho ali. Não, existe uma lei chamada lei da gravidade. Se eu jogar isso aqui para cima, isso vai cair na minha cabeça. A decisão foi minha. A responsabilidade é minha. Lei de causa e efeito é coisa pra gente adulta, não é pra criança. Por quê? Porque acaba o mimimi. Acaba a vitimação. Acabou. Engole o choro. Acabou. Não tem vitimação. Ai, que? Acabou, não tem. Tudo é causa e efeito no universo. Por mais duro que isso seja. Essa é uma conversa dura. Essa é uma conversa difícil. Mas é uma conversa pra gente adulta. Gente que tem que sair da vitimação. Não existem vítimas no universo. Não existem amaldiçoados no universo. Deus não pune ninguém. Ninguém. Percebe? Então é curioso isso aqui, né? Veja, eu entendo como uma boa chave a gente entender que pecado é tudo aquilo que nos faz trocar a nossa cidadania espiritual por um visto provisório na ilusão. Boa essa, né? Olha só o que o Yogananda fala aqui que eu achei muito interessante, ó. Aquele que deixa de procurar e de descobrir a felicidade superior da bem-aventurança sempre nova, presente na alma e que pode ser experimentada em meditação, esquecerá o seu eu divino e em meio à luxúria material do ego e pseudo-eu ilusório. Quer dizer, se eu não estou conectado, se eu não estou consciente da operação do universo, se eu não estou em sintonia com a lei do universo, se eu não entendo que para além da vida física existe uma realidade metafísica
que ordena todas as manifestações da minha vida. Por isso que esse módulo se chama Metafísica da Vida. Por trás dessas operações, por trás de tudo isso que eu observo, existe uma operação metafísica do universo. Se eu não percebo esta operação, eu perco a oportunidade de entrar em sintonia com ela. Porque, em verdade, se a nossa natureza é espiritual, quanto mais a espiritualidade encontra o eixo na nossa vida, mais nós entramos em sintonia com essa lei universal. Então, menos pecado nós teremos, porque menos nós quebraremos a harmonia do nosso ser. Nós não estaremos trocando nossa cidadania espiritual por um visto provisório na ilusão. Entende? Eu não me deixo envolver e afetar pelo efeito. Eu entro em sintonia com o mundo que opera as causas, com o mundo que opera a lei de causa e efeito. Entende? Quando eu me entretenho, quando eu me afeto, quando eu reajo negativamente aos efeitos, eu protesto, eu vivo uma coisa na minha vida, acontece uma coisa na minha vida, eu protesto, eu fico deprimido, eu choro, eu reclamo, eu banco a vítima para todo mundo. Então, eu estou o quê? Eu estou agindo e reagindo muito mal aos efeitos. Eu estou trocando minha cidadania espiritual por um visto provisório na ilusão. Como se aquele efeito fosse todo ele o meu universo. Quando eu expando a minha consciência e eu percebo que por trás daquele efeito sempre existe uma causa, eu me conecto com a operação do universo. Eu volto a reassumir a minha cidadania espiritual. Só que nesse caminho, mesmo a compreensão da lei de causa e efeito, ela pode nos levar a uma espiritualidade de aparências, porque muitas vezes nós acabamos focando tanto na lei de causa e efeito que nós perdemos a nossa humanidade e a nossa conexão empática com os outros, com as outras pessoas. Porque também é muito confortável eu fazer uma interpretação errônea da lei de causa e efeito e dizer assim, sei lá, então passa uma pessoa necessitada por mim na rua, um mendigo, um pedinte, né? Então eu olho e falo assim, foda-se, é a lei de causa e efeito, né? Se tá na rua hoje é porque deve ter sido rico na outra vida, feito um monte de merda, explorado um monte de gente e agora tem que estar aí nessa merda para justamente aprender. Tá errado o raciocínio? Não tá. Realmente, todo efeito tem uma causa. O mendigo não é vítima. Mas o fato dele não ser vítima não quer dizer que ele não seja um ser humano. E aí está a pegadinha de Deus para nós. Porque por trás da lei do karma, que é a lei de causa e efeito, existe a natureza do amor, que é a natureza de Deus, que está presente em todos os átomos e moléculas da criação. Então, se eu uso a lei do karma para evitar, para driblar, para burlar, para anular a natureza do amor que está presente em mim e que está presente nele, então eu estou atraindo para mim um puta karma. Porque eu estou deixando de cumprir a minha natureza essencial, que é o amor. Beleza? Há uma razão por ele estar ali. Como é que eu posso, entendendo que eu sou amor, que eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim, que ele é amor, que ele mora dentro do Deus que mora dentro dele, que nós estamos temporariamente vestindo esses papéis provisórios para aprender alguma coisa, como é que eu posso amá-lo? Como é que eu posso me deixar ser amado por ele? Como é que pode ser isso? Percebe? Como é que eu posso amar a Deus sobre todas as coisas e amar a Deus que mora dentro dele? Aí sim eu estou revertendo a lei do karma. Não é que eu estou revertendo, eu não estou revogando. Acho que não é essa palavra. Eu estou transcendendo a lei do karma, porque ela continua existindo aqui, ó, causa e efeito.
Causa e efeito, elas continuam aqui. Mas quando eu me conecto com a minha capacidade de amar e eu vejo como que dentro desse esquema de causa e efeito eu posso amar ainda mais, eu estou transcendendo a lei que opera o universo e sintonizando com o próprio autor do universo. O apóstolo João, na sua carta, no capítulo 4, diz assim: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso aqui, gente, isso aqui é o resumo de tudo. É o resumo de tudo. Se todas as escrituras sagradas se perdessem, se tudo se perdesse, somente esse trecho, esse pequeno pedacinho de papel fosse salvo, tudo estaria salvo na história da revelação e da evolução. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado e enviado seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Veja, ninguém viu a Deus. Porque como diz o Lorenzo, meu filho, Deus está camuflado na criação. Deus está camuflado em mim, Deus está camuflado em você. Mas a natureza de Deus é o amor. A natureza de Deus é o amor. Então, quando eu manifesto o amor, eu entro em sintonia com a natureza essencial do Criador de todas as essências. Então eu vejo a Deus, não com os olhos. Eu vejo a Deus com a coerência. Eu vejo a Deus com o sentido. Eu vejo a Deus com a consciência concretizada em atos. Nisto é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado seu Espírito. Deus se camuflou, Deus impregnou a criação com o seu amor, com a vibração sagrada de Om, o Espírito que é santo, que é perfeito. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. E veja, ele repete, Deus é amor. Deus não é o amor. Deus não é o sentimento do amor. Deus não é o apaixonado, não. A essência de Deus é amor. A natureza de Deus é amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Porque existe toda a ressonância daquilo que é natural. Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento. Pois, como ele é, assim também nós o somos neste mundo. No amor não há temor. Antes, o amor lança fora o medo. Porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Aqui você entende a diferença entre a mulher que ama sinceramente Jesus e o fariseu. Aqui você entende a diferença de por que Jesus vira para a mulher e diz: a tua fé te salvou. Os teus pecados estão perdoados. Quer dizer, os seus pecados não existem. Saia dessa ilusão, saia disso, porque o amor em você existe. A sua natureza, que é amor, está manifestando. Deus mora em você, você mora nele. Eu vejo o amor em você. Eu vejo o amor em você e porque você vê o amor em tudo aquilo que você faz, você vê Deus em tudo que você faz. Por isso que eu te digo, a tua fé te salvou. A tua fé, a tua força de conexão e de manifestação do amor, é isso que te salva. É isso que promove a evolução da sua consciência.
mais do que toda regra, mais do que toda aparência, mais do que tudo aquilo que parece, mas não é, em você o amor é. E se Deus é amor, Deus está em você, morando em você. O amor faz toda a diferença. O amor é a verdadeira metafísica, o objetivo final da metafísica da vida. É nós entrarmos num estado tão perfeito de amor que Deus habite em nós e nós habitemos em Deus assim com perfeição. Eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. Eu vou ficando por aqui, lembrando você, se você ainda não viu, nosso encontro está marcado. Dia 11 de fevereiro de 2023, encontro dos nossos alunos do curso Yeshua. Vai ser um dia de iniciação, de sintonia com a consciência crística, com momentos de espiritualidade, com música. 3 aulas neste dia, 3 aulas nesse dia, presencialmente no World Trade Center em São Paulo ou através da internet em circuloescola.com. Clica aqui embaixo, tem aqui o nosso encontro, ou entre em circuloescola.com, já tem lá o banner na primeira página. Cara, vamos juntos nos encontrar. Vai ser a celebração, a formatura de todo esse nosso estudo depois de 40 aulas. Eu quero muito ter você lá. E o preço é completamente democrático, de R$19,90 a R$499. Você escolhe aquilo que a sua consciência te diz do valor que esse encontro pode ter na sua vida. É você quem escolhe. Eu estou falando com gente madura, gente adulta. Eu não tenho que fazer gatilho mental, eu não tenho que fazer coisinha de marketing, não. Eu estou falando com gente adulta. Você sabe que o que é bom custa, você sabe que o Círculo é empresa, você sabe que nós damos a nossa contribuição para a sociedade através do pagamento dos nossos impostos, da remuneração dos nossos profissionais. Você é adulto. A sua consciência vai escolher. Sua consciência vai escolher. Ah, Juliano, mas estou apertado. Vai lá mais baixinho. Juliano, eu estou bem, posso calibrar. Vai calibrando. Eu vou abraçar os dois do mesmo jeito, eu vou acolher os dois do mesmo jeito. O que importa para nós é realizar o encontro mais fantástico possível com os alunos do curso de Yeshua. Gente que redescobriu o seu amor por Jesus, mas está de saco cheio das tretas da religião. Esse encontro é para você. Então, entra aqui, circuloescola.com, garante já a tua vaga, porque é limitado, e com essa variação aí, essa possibilidade democrática, você sabe. Quem chega primeiro tá dentro, tá bom? Tchau, sempre avante, vejo você na próxima aula. Como reencontrar um evangelho espiritual soterrado por séculos de institucionalismo religioso? Essa pergunta me provocou e me incomodou por muito tempo. Hoje, depois de um ano de estudos e aulas semanais no curso Yeshua, nosso Cristo Planetário Revelado, eu quero finalmente te convidar para celebrar o livre pensamento espiritualizado. Eu pensei num encontro híbrido de alunos que querem entrar em sintonia com a consciência crística. A minha ideia é a gente viver juntos, como comunidade escolar, esse momento. Dia 11 de fevereiro de 2023, no World Trade Center em São Paulo, será um dia para a gente se conectar à consciência crística e celebrar o fechamento de um ciclo iniciático. Os segredos contidos nos evangelhos gnósticos perdidos serão finalmente trazidos à nossa consciência em 3 estudos exclusivos. Nós planejamos um evento que atenda a todos os alunos, independente da sua disponibilidade financeira, porque a gente acredita e quer construir um mundo onde todos possam fazer parte. São 2 tipos de ingressos com mais de 8 possibilidades de preços que certamente caberão no bolso de todos aqueles que querem viver esse momento conosco. Você poderá escolher o seu ingresso pensando nas suas possibilidades financeiras e também na consciência de valor
que o curso Yeshua agregou na sua vida ao longo deste ano de estudos. Quem viveu um evento Círculo sabe que a vida se transforma depois desta grande iniciação. Garanta ainda hoje o seu lugar em circuloescola.com, pois as vagas são limitadas.